Muitas pessoas dizem assim: eu queria ter mais fé. Eu queria que a minha fé fosse mais eficaz. Eu queria ter fé. Eu vejo muita gente de fé. E vejo às vezes que as pessoas de fé, elas conquistam coisas que eu não consigo conquistar. Eu queria ter essa fé. Se você quer ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé nasce. Ouvir, meditar, pensar. A fé, ela é resultado de uma inteligência. A fé que vem de Deus é resultado de você pensar, meditar. Por isso Deus não fala na Bíblia, leia a Bíblia. Deus não fala, leia a Bíblia. Deus fala, medite nas minhas palavras. Meditar é um exercício da mente. É você pensar no que Ele falou, no que está escrito aqui, para que você então chegue a conclusões e então desperte a sua fé. Então a fé eficaz, a fé que traz resultado, ela é resultado de uma inteligência, do uso da inteligência ao ouvir a palavra de Deus. A Bíblia apresenta-nos como pai da fé Abraão. Quer dizer, se alguém quer aprender a fé, tem que olhar para quem? Abraão, que é o pai da fé. Todo médico sabe os seus principais mentores. O pai da medicina, o pai da arquitetura, o pai disso, o pai daquilo. Quer dizer, são pessoas que fundamentaram princípios. Então, o pai da fé, Abraão, ele deitou fundamentos da fé. Então, quem vem depois e quer viver uma vida de fé, deve olhar os fundamentos da fé de Abraão, para você então ter essa fé viva. Nós vemos uma coisa interessantíssima aqui na história de Abraão, que começa mesmo com o pai dele. Capítulo 11, a partir do versículo 27, diz assim: são estes os descendentes de Tera. Tera era o pai de Abraão. Abraão, então, era o filho mais velho do seu pai, o primogênito. Então, Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Morreu Harã antes de seu pai, Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tera tomou a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir aonde? Ir à terra de Canaã. E vieram até aonde? Harã, e habitaram ali. Então olha só, para quem lê isso a grosso modo, esse texto é muito chato de ler. Sejamos honestos. Uns nomes estranhos, lugar que você não sabe nem onde é ou não é verdade? Detalhes que você pensa assim, como é que isso aí pode me ajudar? Isso é a reação imediata. Porém, vamos aprender aqui algo interessantíssimo sobre essa história. Vamos olhar o versículo 31 novamente. Diz assim: Terá tomou a Abrão, seu filho mais velho, e a Ló, que era filho de Harã, que tinha morrido, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, e fez o quê? Saiu com eles da onde? Ur dos Caldeus, em direção aonde? Terra de Canaã. E vieram até onde? Harã, e fizeram o quê? Habitaram ali. Quer dizer, ficaram ali em Harã. Se você vê o mapa, algumas Bíblias têm o mapa atrás, depois você vê que Ur dos Caldeus era aqui no Oriente, no leste.
E Harã era vindo um pouquinho assim para o noroeste. Então, Harã, Ur dos Caldeus, Harã, e Canaã era aqui embaixo. Então, Tera saiu com seus filhos de Ur dos Caldeus em direção aonde? O seu destino era Canaã. Ele deveria ter ouvido alguma coisa boa a respeito de Canaã. Ele deveria estar buscando melhores pastos, ele deveria estar buscando uma terra melhor. Então ele ouviu falar de Canaã, e faz todo sentido, porque a terra de Canaã, o que tinha de especial lá? É a terra que a Bíblia apresenta como que o próprio Deus descreve como a terra que mana ou manava o quê? Leite e mel. Era uma terra fértil, uma terra boa. E para homens que viviam de gado, que viviam de plantação, era tudo o que eles queriam. Era o paraíso. Então Tera saiu de Ur dos Caldeus, que era lá perto da Babilônia, saiu em direção a Canaã. Só que ele parou aonde? Em Harã. E habitou em Harã. E diz o quê? O último versículo, 32. Foram os dias de Tera 205 anos. E aconteceu o quê? Morreu Tera onde? Em Harã. Quer dizer, ele não chegou ao seu destino. Ele saiu com um destino em mente, com um alvo, vamos para a terra de Canaã. Só que chegou em Harã, ele se acomodou ali. Ele deve ter encontrado alguma coisa boa, com certeza não tão boa quanto Canaã, mas era melhor do que ele tinha em Ur dos Caldeus. Ele falou, olha, está legal aqui. Aqui já está legal, vamos ficar aqui um pouquinho, depois a gente reavalia, depois a gente vê. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas o que eu sei é que ele saiu com um destino e parou no meio do caminho. Então, nós vemos aí uma grande lição de fé, um grande aprendizado. Por quê? Porque quantas pessoas passam também suas vidas todas, suas vidas inteiras, com sonhos, com alvos, dizendo, eu quero fazer isso, eu tenho o sonho de fazer aquilo. Eles têm um objetivo, um destino na mente. Mas ao longo da sua jornada, eles vão perdendo gás no meio do caminho. Vão perdendo os seus sonhos. Vão descrendo daquilo que creram com toda a fé no início, na partida. Mas devido à longa jornada, ao sol causticante, né? Devido às várias tribulações que eles passam durante a sua busca, eles acabam ficando abatidos, cansados, desanimados. E então acabam aceitando muito menos do que aquilo que sonhavam no início. Isso não é comum do ser humano? Sim ou não? Isso é muito comum, tão comum que quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que perseverou, que venceu todos os obstáculos, chegou lá e conquistou o sonho, todo mundo aplaude, vira livro, vira filme. Por quê? Porque isso é a raridade, isso é a exceção. A maioria das pessoas são como Tera, como o pai de Abraão, que saiu com um objetivo, mas ao longo dos anos se acomodou e aceitou muito menos do que aquilo que quiseram no início. E são pessoas que chegam às vezes numa idade de vida e
se tornam até amargas. Se tornam pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas bem insensíveis, nada as estimula mais. Porque para ela, tudo ela já viu, já ouviu, já sabe, já tentou, não deu certo. Enfim, elas se tornam pessoas assim muito difíceis de se conviver e de se carregar, especialmente para as pessoas que são o contrário delas, que são pessoas às vezes ambiciosas, pessoas que têm a visão ainda de conquistar alguma coisa. Aliás, nós encontramos muito isso no casamento. Nós lidamos com casais todo o tempo e muitas vezes nós vemos pessoas frustradas porque elas se casaram com alguém assim. Mas elas não eram assim no início do casamento. Quando se casaram, tinham muitos sonhos. Mas tantas coisas aconteceram que um deles simplesmente ficou como Tera. Se acomodou, chegou em Harã e assentou a puia ali, ficou e já está. E o outro está querendo, mas Canaã, e Canaã? Mas a gente não estava indo para Canaã? Não, esquece Canaã, aqui está legal. E aí fica aquele, sabe, aquela frustração. A mulher, às vezes, frustrada com o marido, porque ela tem visão, ela tem fé, o sonho não morreu dentro dela, mas no marido já morreu o sonho. O marido está vivo, mas está morto ao mesmo tempo. Morto. Não tem mais sonho. Assentou, acabou. O medo tomou conta dele. A satisfação tomou conta dele. O ditado de vida dele é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Esse é o ditado de vida dele. Ele trocou a Bíblia, a palavra de Deus, ele trocou os sonhos dele pelos ditados populares. Muito triste. E às vezes é a mulher também. Nada mais frustrante para um homem que quer crescer e a mulher está sempre puxando para baixo, sendo um peso para ele. Ele quer avançar, mas ela está, olha, cuidado, olha. E se a gente, quer dizer, ela não é um apoio para ele, mas é uma amarração. Então, por isso muitos casais se separam e acabam até divorciando ou vivem infelizes por causa dessa diferença. Quando essas pessoas morrem, é como descreveu aqui a morte de Tera. Só diz aqui, morreu Tera em Harã. Pronto. A morte de Tera foi descrita assim, morreu Tera em Harã. Ponto final. Não conquistou nada, não fez nada, não chegou ao seu destino, simplesmente morreu. Passou por essa terra, morreu. Contrário do seu filho Abrão, mais tarde, que diz lá, quando descreve a morte de Abraão, fala que Abraão morreu cheio de vida, cheio de dias, de riqueza, deixou riqueza para o seu filho, deixou, e não só riqueza material, mas a maior riqueza de todas foi a fé, a vida dele com Deus, que até hoje nos inspira. Quer dizer, quando a pessoa que segue a voz de Deus, quando ela segue a voz, quando ela pratica esta fé, então ela inspira a outras pessoas. Ela traz motivação, ela traz sempre um gás, uma vida nova para si mesma e para os outros. Ela é uma fonte inesgotável de vida. Amém? Diz lá em Eclesiastes, tem um versículo interessante, depois você lê, que diz, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Quer dizer, é melhor você terminar algo do que você começar? Sim ou não? Porque quando você termina, você tem o gosto da vitória, você tem o gosto da conclusão. Terminei, alcancei, venci, realizei o meu sonho. Quer dizer, o fim das coisas é muito melhor do que o princípio delas. Muitas pessoas começam muitas coisas, mas não terminam. Tem gente que a coisa
morre antes de começar, antes de nascer, morre aqui dentro, na cabeça dela. Dentro da cabeça dela parece que tem um exército exterminador de ideias. Toda vez que nasce uma boa ideia na cabeça dela, aquele exército vem e metralha aquela boa ideia. Pronto, a ideia morre antes de nascer. Ela teve uma ideia, quis fazer, poxa, podia fazer isso. Aí vem o exército de dúvida, vem o exército feito de soldados de toda a sua história de fracasso e fala, ó, você sempre foi um fracassado, você nunca conseguiu, lembra de fulano que perdeu muito dinheiro? Metralha as ideias, elas morrem antes de nascerem. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quer dizer, nós temos que terminar aquilo que a gente começa. Nós não podemos ficar desanimados no meio do caminho. Amém, pessoal? Você não pode ser aquela pessoa que você começou bem, você deu início, você estava legal, você estava motivado, mas aí chegou um obstáculo, a coisa não foi como você esperava, foi mais difícil, foi mais longo, demorou mais tempo do que você esperava, aí você, acabou o seu gás. Quer dizer, você tinha uma ideia já prescrita na sua mente daquilo que você queria. Quando não aconteceu como você queria, pronto, acabou. Você não teve o rebolado, não teve a condição de dançar conforme a música. De dizer, poxa, não chegou ainda, mas vai chegar, eu não vou desistir do meu sonho. Que foi o contrário de Abraão. Você vê que Abraão, quando Deus o chamou, ele já foi totalmente contrário do seu pai. Começando com a chamada de Deus. Porque seu pai havia morrido, aí o capítulo seguinte começa Deus falando que chamou Abraão para fazer o quê? Para fazer o quê? Deus chama Abraão e fala, Abraão, para fazer o quê? Sai da onde? Sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e da tua terra, quer dizer, sai dessa terra aí que você não é para estar aí. Aí não é o teu destino. Sai daí, sai da casa do teu pai e vai para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei, que era a terra de Canaã, que depois nós viemos a saber na história, mas Deus nem falou para Abraão. Mas era aquela terra que ele tinha em mente. Então Abraão teve que tomar uma decisão quando Deus falou com ele. Olha só a diferença, olha a fé de Abraão. Ele teve que tomar uma decisão porque o pai havia acabado de morrer. Quem era o filho mais velho? Abraão. Ora, a obrigação de tomar conta do filho mais novo, do sobrinho Ló, dos outros familiares, da tribo inteira, era de quem? Dele. Mas Deus fala, larga tudo, Abraão. Larga tudo. Em outras palavras, dá mau testemunho para a sua família. Era um mau testemunho, porque era como se Abraão estivesse largando a família para lá. Na hora que a família mais precisava dele, que era um líder, que era alguém que viesse tomar o lugar do pai, Deus fala para Abraão, sai daí, deixa todo mundo. Que loucura é essa? Que Deus é esse que pede algo assim de um homem num momento tão crucial, tão crítico como esse? Às vezes você tenta entender a Deus, e porque você tenta entender a Deus, você nunca faz nada que Deus fala. Porque as coisas de Deus às vezes não fazem sentido para você na hora, e realmente às vezes não fazem sentido na hora. Deus não dá explicação antecipada do que ele faz. Porque se ele desse explicação antecipada, então não precisava fé para seguir. Sim ou não? Se você soubesse tudo o que vai acontecer e tudo sempre acontecesse com uma explicação antecipada, cadê a fé? Não tem necessidade de fé? Então ninguém ia seguir a Deus por fé. Então Deus às vezes fala as coisas e não faz sentido nenhum na hora. Pelo contrário, todo mundo pensa, isso não é possível que isso seja Deus. Não é possível que isso seja Deus. E muita gente que não consegue entender, por isso não faz, não obedece à voz de Deus. Deus te pede, você que quer
uma vida de qualidade, uma vida de conquistas, realizar sonhos grandes que só Deus pode te ajudar, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e agir sobre ela. Porque essa voz, a voz de Deus, a voz que falou com Abraão, ela fala hoje ainda, aqui dentro de você. Deus ainda procura pessoas para orientar, para abençoar. Mas você precisa aprender a ouvir a voz dele. E ter coragem de praticar essa voz, quando todo mundo pode discordar de você. Isso é a fé. Quem age pela fé, quem vive pela fé, não busca apoio nem opinião de ninguém. Porque é a fé dele que o dirige. Se você for esperar que as pessoas lhe apoiem, que as pessoas lhe aplaudam pelas decisões de fé que você está tomando, você está totalmente equivocado. Totalmente errado. Quem vai entender a sua fé? Quem entenderia o que Abraão fez? Tudo que Deus pediu para Abraão era loucura na hora que foi pedido. Pense bem. Tudo que Deus pediu para Abraão, na hora, no momento, era loucura. Hoje a gente fala como maior história, maior inspiração, porque a gente sabe o que aconteceu depois. A gente sabe o final. Mas na hora, Abraão não tinha informação. Por isso que ele é o pai da fé. Então, ele ouviu a voz de Deus e seguiu. Quando ninguém mais o apoiava, ninguém acreditava. Abraão, toma o teu filho Isaque, sacrifica-o para mim no altar, no Monte Moriá. Não teve explicação. Não teve nada, nenhuma informação, nem promessa de que Deus iria fazer alguma coisa boa se ele fizesse aquilo. Não. Foi só uma ordem, faz isso. E ele foi. Então a fé de Abraão era caracterizada por quê? Por esta disponibilidade, essa prontidão de ouvir o que Deus falava e agir segundo a sua fé. Ele ouvia e ele agia. E ele ia até o fim. Mesmo quando as coisas não saíam do jeito que ele esperava no interim, no momento, por enquanto. Amém? Porque Deus prometeu, mas não fez logo. Então demorou. Deus prometeu a Abraão um filho, a sua mulher era estéril, mas Deus falou, vou te dar um filho, e passaram 25 anos antes do filho nascer. E Abraão perseverou. Ele perseverou. Apesar do tempo. E não foram 25 anos vindo à igreja todo domingo de manhã, não, hein? Não foram 25 anos Abraão ouvindo a voz de Deus todo dia, não. Não foram 25 anos lendo a Bíblia diariamente, não, porque nem Bíblia tinha, nem Bíblia existia. Qual Bíblia que Abraão leu? Qual pastor que pregou para Abraão? Qual igreja, qual templo que ele frequentou? Não tinha. Ele era o princípio, ele era o início. Hoje a gente fala Deus de Abraão, na época era Deus de quem? Não tinha referência para Abraão. Mais uma razão porque ele era o pai da fé. Então Abraão se sustentava numa palavra que ele tinha ouvido 10 anos atrás, 8 anos atrás. Uma coisa que ele ouviu, que Deus falou para ele, e depois não falou mais. Só de tempo em tempo, de alguns anos em alguns anos, que Deus se manifestava na vida de Abraão para renovar a promessa. E Abraão se manteve firme. Amém? Ele não parou no meio do caminho. Ele não assentou e falou, aqui tá bom já. Ó, tá demorando muito, desisto. Não, ele foi até o fim, porque esse é o caráter da pessoa de fé. A pessoa de fé não para em Harã. Se ele vai para Canaã, ele não para em Harã. Ele não fica satisfeito com Harã. Ele não fica parado no tempo. Ele vai em frente, ele continua buscando os seus sonhos, buscando a promessa. Então foi essa fé que levou Abraão
a este exemplo que a gente tem hoje, a fé dele. Ele nunca parou, nunca negou o que Deus pediu dele. Tudo que Deus falava, ele sempre considerou e foi até o fim. Agora, você diz assim, poxa, bispo, eu entendo, legal e tal, mas Abraão era Abraão, né? Abraão era Abraão. Eu sou eu. Abraão era um homem como você e eu. Abraão não era super-homem. Inclusive, a Bíblia não esconde os erros dele. Ele era homem, ele era carne e osso. Errou também. Houve momentos de titubeação, de hesitação também. Claro, ele era homem. Então você não pode pensar assim, poxa, mas essa história da Bíblia aconteceu lá atrás e tal, eu não estava lá, não conheci. Aconteceu e está aqui hoje escrita como testemunho para você, como exemplo para você de vida. Como você deve agir a sua fé. A Bíblia fala, olhai para Abraão, porque ele era único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Olhai para Abraão, ele era sozinho, mas eu o abençoei, o multipliquei, porque ele me obedeceu, ele me ouviu. Mas quando Deus colocou nele uma voz, uma fé, então ele não ouviu mulher, ele não ouviu pastor, ele não ouviu amigo, ele não ouviu inimigo, não ouviu ninguém. Ele foi atrás desta voz. Ele agiu a fé dele. Isso é fé. Quando você tem uma fé, presta atenção, pessoal, eu tenho que chegar mais perto de você para falar isso. Presta atenção. Quando você tem fé, você não quer saber do que os outros pensam. Amém? Você não está nem aí para o que as pessoas querem falar, querem saber, opinar. Você não está nem aí com o que os outros falam. Por quê? Porque Deus falou com você. Deus te deu uma certeza. Então, quem precisa validar o que Deus falou? Por que você vai perguntar a alguém, você acha que eu devo fazer? Para quê? Se Deus já te deu essa certeza, então você tem que ir nesta fé. Se você crê, se você tem essa fé, então você vai em frente. E é isso que faz a diferença entre as pessoas que saem, que começam e morrem no fim do caminho, e aquelas que começam e chegam até o fim. É isso que faz a diferença. Elas ouvem a voz de Deus e elas vão em frente. Elas têm um ideal e nada as detém. Amém? Nada as detém. Então não tem desânimo, não tem obstáculo, não tem nada. Nada. Elas podem gemer. Quem já gemeu mais que o Bispo Macedo no sentido de perseguição? Quem já foi mais perseguido nesse país? Politicamente, na mídia, pelas religiões. Quem já foi mais perseguido? Tem alguém, honestamente? Tem alguém? E quem resistiu? Quem está de pé? Quem sofreu metade da perseguição dele e ainda está de pé? Alguém? Ninguém. Ninguém. Não é porque ele é super-homem, é porque ele ouve a voz de Deus. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Você pensa que ele se preocupa, que ele se lixa com o que as pessoas falam, o que os jornalistas falam, o que a mídia fala. Você pensa que ele se lixa com isso? Ele está ali ouvindo a voz de Deus. Ele está ali preocupado com a voz de Deus. É a única voz que o alimenta. Jornal não alimenta ele. Jornal não traz vida para ele. O que traz vida para ele é a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, eu não estou falando que você deve ficar só lendo a Bíblia, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você, se você quer se alimentar, você quer ser forte, você tem que beber, comer das palavras que vão dar vida para você. E não daqueles que às vezes não tem nada para dar, mas gosta de falar. Sim ou não? Gosta de falar, gosta de opinar, mas não tem nada para dar. Não tem exemplo para dar, mas gosta de falar. Então, quem ouve a voz de Deus se alimenta
do Espírito de Deus. É fortalecido. Nada derruba, nada desanima. Nada. Não que as lutas não venham. Pode ter certeza que a luta vai vir. Você quer seguir a Deus, você tá andando na contramão. Você está andando na contramão. Você vai ter que se desviar de muitas coisas. Você vai ser atacado. Você é o único indo e todo mundo está vindo. Seguir a voz de Deus é andar na contramão. Não espere aplauso nem multidão seguindo você. Mas é o caminho certo. Amém? É o caminho certo, é o caminho da fé. É o caminho do sacrifício. Que ninguém vai entender. Mas só depois que a história tiver terminada, aí eles vão bater palma. Aí eles vão falar, poxa, realmente. Então você tem que focar nisso. Tá certo, pessoal? Entenderam a fé? O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa informação? Prática agora. Vamos na prática. Você vai calar as vozes de dúvida que estão falando com você. Ok? Na sua cabeça tem muitas vozes. Tem a sua própria voz, tem a voz da mulher, a voz do marido, a voz do patrão, a voz do livro que você leu, a voz dos seus fracassos, tem a voz de tudo quanto é pessoa que tem uma opinião para dar na sua vida. Se você quer chegar em algum lugar, então cale essas vozes de dúvida e passe a ouvir o quê? A voz de Deus. Bispo, como eu vou ouvir a voz de Deus? Mas como que eu ouço essa voz, bispo? Como que eu ouço essa voz? Eu vou estar um dia trabalhando lá e vou ouvir uma voz assim, do céu? Não, não é assim. Você ouve a voz de Deus quando você medita aonde? Na palavra dele. Você medita na palavra. Como eu falei, lendo aquele texto que a gente leu, se você não medita, você começa até a babar de tédio. Porque é muito chato. Mas se você usa a sua cabeça, a sua inteligência, você olha, você medita e você chega às conclusões de fé. Então você quer ouvir a voz de Deus? Você tem que se expor às palavras de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Amém? Você quer ouvir a Deus, mas você está sempre com um livro de alguém. Sempre ouvindo o rádio, não sei quem falando. A notícia, e o filme, e não sei o que. Você está ouvindo todo mundo, mas você fala que quer ouvir a voz de Deus. Você diz que quer ouvir a voz de Deus. Ah, se Deus falasse comigo. Mas você não está buscando. Você está buscando todo mundo para ouvir. Mas você não quer ouvir a Deus. Você diz que quer com a boca. Mas com as suas atitudes você não quer. Você prefere ouvir as outras pessoas. Você não fala com Deus. Você não ora. Você não busca. Você não pergunta. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Você não pergunta. Como que Deus vai falar com você? Deus só fala com quem dá ouvido. Amém? Então, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Procura. Deus está falando. Ele está falando agora. Aqui nessa manhã ele está falando. Quem está ouvindo? Não sei. Quem tem ouvidos. Quem está interessado. Então você tem que abraçar isso. Se você tiver a sinceridade de dizer, meu Deus, olha, eu quero ouvir do Senhor. Eu não quero seguir igreja, não quero seguir pastor, não quero seguir religião, não quero seguir fulano, beltrano. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor não falou com o Bispo Macedo? O Senhor não falou com Abraão? O Senhor não falou com fulano? Por que você não fala comigo? Estou aqui. Eu quero te ouvir, eu quero te conhecer. Então pede a Deus para falar com você. Peça a Deus para falar com você. Se você for sincero e realmente abrir os ouvidos, pode ter certeza que ele vai falar. Pode ter certeza disso. Então, cale as vozes de dúvida. Busque ouvir a voz de Deus. Agora, saiba de uma coisa. Quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Ele quer que você pratique. Porque se Ele falar e você fala, tá bom, Senhor, valeu, obrigado, e não faz nada, Ele não vai falar mais não. Tá certo? Você continuaria falando com alguém que não te dá ouvido? Hã? Quem aqui já desistiu de falar com alguém porque a pessoa não ouvia? Quem já desistiu de falar com alguém? Você já desistiu? Eu já. Já. Eu já desisti. Não quer saber, meu amigo? Vou gastar o meu hálito em outra pessoa. Ora, se nós somos assim, que dirá Deus? Então, se você não fizer o que Deus fala para você, então não espere que Ele venha falar mais.
Tá? Deus espera ser honrado. Deus espera que você pratique. Então tenha coragem, tenha ousadia. Não seja acomodado, não seja um Tera, um pai de Abraão, seja um Abraão, seja um filho de Abraão, não um pai de Abraão, seja um filho de Abraão. Seja alguém que ouve a voz de Deus. Você não entende na hora, mas vai e faz. Ah, mas não faz sentido para mim. Faz. Deus falou para você fazer, então faz. Depois você vai entender. Amém? Faz, depois você vai entender. E vai agradecer também. Primeiro você faz. Depois você vai entender. É fé. Você tem que ter fé. Se você não crê, então não é fé. Não vai adiantar. Faz primeiro. Não precisa entender. Desde que seja Deus que tenha orientado, é a palavra de Deus que está falando com você, então vai e faz. E o entendimento vem depois. Esta é a fé viva, se você quer mudar de vida. E você pode ter certeza, você pode estar na igreja, você pode estar sentado aí e ser um pai de Abraão, não um filho. Você pode ser um pai de Abraão, você está aí sentado, você está acomodado em Harã, você está acomodado no meio do caminho. Você começou e não terminou. E se não cuidar até a tua salvação, você vai perder. Até a tua salvação você vai ficar no meio do caminho. Por quê? Porque você tem sido um acomodado. Você tem sido uma pessoa relaxada. Uma pessoa que está vivendo dos monstros do passado, dos fracassos do passado, de medo e não de fé. Você pode perder até a tua salvação, mesmo estando na igreja. Então desperta, pessoal. Amém? Desperta. Deus está falando com você. Não seja um pai de Abraão, seja um filho. Seja um filho. A Bíblia diz que os descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Então se você tiver essa fé, você vai ter essa herança. As promessas que Deus fez para Abraão virão para você também.